amigo torcedor vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo aqui no nosso canal, o seu Fala Gigante, né, que chega no finalzinho da tarde dessa sua sexta-feira com muitas informações sobre o nosso Cruz Maltino, um Fala Gigante que chega muito movimentado, tá? Falar sobre o que vem acontecendo nessas últimas horas no nosso Vasco da Gama, Renato Portaluppi pedindo os seus primeiros reforços para a temporada de 2026, tem também novo camisa 10 chegando, tá, o Vasco da Gama, uma mudança aí dentro do Cruz Maltino para a temporada de 2026 que surpreende, inclusive, muitos torcedores do nosso Vascão, tá, amigo? Eu vou trazer isso para você, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades nesse seu Fala Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, esse aqui, ó, que você está assistindo agora, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para aí sim fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Ou seja, amigo torcedor vascaíno, se prepara, tá? Porque ainda teremos mais um vídeo nessa sexta-feira, eu ainda volto aqui para trazer a você o último vídeo dessa sua sexta, dia 6 de março. Show? Então vambora, né? Quero começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante com essas imagens que já estão aparecendo aí para você neste vídeo, né? Imagens do treino que aconteceu na manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa, né? O terceiro treino de Renato Portaluppi no comando do nosso Vascão. Renato Gaúcho que está muito empolgado nesse seu novo momento que vive, né, à frente do Cruz Maltino. Renato Gaúcho quer muito mostrar trabalho, quer muito mostrar serviço, quer muito calar a boca de quem o critica, né? Inclusive hoje, além do treino no gramado que apareceu aí nas imagens, o Vasco da Gama também realizou o chamado treino de vídeo, né? Treino que foi realizado ali na sala de imprensa do Vasco da Gama. A sala de imprensa do Vasco, além de ser o local ali em que jornalistas se fazem presentes para acompanhar a entrevista coletiva do Vasco da Gama, quando o Vasco, é claro, convoca uma, é também um espaço utilizado, amigo torcedor Cruz Maltino, para que os jogadores se sentem e assistam a aulas, a conversas com a comissão técnica do Vasco, hoje a de Renato Portaluppi. Então, houve esse treino de vídeo, né? Tivemos aí tanto Marcelo Salles quanto também Alexandre Mendes presente nesse treino para passar um pouco ao elenco Cruz Maltino qual é a metodologia que Renato Portaluppi quer implementar no Vasco da Gama neste seu novo trabalho. Renato está muito empolgado, Renato que está querendo muito, já diagnosticou nesse pouco tempo que tem à frente do Vasco da Gama os problemas e a expectativa é que haja mudanças sim no esquema tático do nosso Cruz Maltino. A tendência é que o Vasco deixe o hoje 4-2-3-1, que vem sendo, né, utilizado pelo técnico, desde o Fábio Carille, utilizado também com o técnico Fernando Diniz, e venha com uma nova formação. Diniz ele utilizava esse 4-2-3-1, né? Eram 2 volantes, 3 meias, Nuno, Coutinho e o Ryan, às vezes o Gomes, e um atacante à frente. Era assim que o Vasco da Gama jogava, com o Diniz, com o Carille. E o Vasco hoje ele quer mudar, o Renato quer mudar essa formação, tá? Expectativa é que o Renato Portaluppi ele utilize no Vasco um 4-4-2 ou um 4-3-3 ou até um modelo com 3 volantes, para dar mais equilíbrio ao meio-campo Cruz Maltino, algo que o Renato chegou a utilizar no Fluminense em alguns momentos. O próprio Renato identificou, tá? Em alguns jogos recentes do Vasco da Gama, o Vasco com qualidade, cara, mas também com um desequilíbrio tático muito grande, principalmente em alguns momentos da partida, especialmente nas fases de transição com e sem bola. A comissão técnica também quer reduzir os espaços dados aos adversários. Internamente, Renato Portaluppi
entende que o Vasco é uma equipe que cede muito aos seus adversários nos jogos, principalmente pelos lados do campo. Então hoje Renato Portaluppi quer consertar esse problema. No mercado, além, é claro, de problemas internos, o Vasco também vem trabalhando para encontrar peças para Renato Gaúcho. Tá? O Vasco hoje monitora opções e vê a contratação principalmente de um volante como uma grande prioridade para ampliar as alternativas no setor. Já já eu vou entrar no assunto sobre mercado da bola, tá? Entretanto, olhando para Renato Portaluppi, uma das grandes mudanças que vai marcar esse início do trabalho de Renato Gaúcho no nosso Cruz Maltino é um novo camisa 10. Não estou falando de reforço, não estou falando da chegada de nenhum novo jogador, mas sim, amigo torcedor Cruz Maltino, de um novo camisa 10 dentro do elenco. Felipe Coutinho saiu, né, recentemente, amigo torcedor Cruz Maltino. Felipe Coutinho rescindiu seu contrato com o Vasco, tá curtindo a vida aí adoidado longe do Rio de Janeiro. E temos hoje um nome definido para utilizar essa camisa tão histórica, né? E esse nome é o Johan Rojas. Informação aí que eu tive nessa sexta-feira, tá? É que o Rojas vai ser o mais novo camisa 10 do nosso Vasco da Gama. Inclusive, uma apuração feita ao lado do nosso amigo parceiro, né? O meu grande amigo parceiro, Vene Casagrande. O Rojas partiu, né, de acordo com informações que eu tive do próprio atleta, esse desejo de vestir a camisa 10 do Vasco. Isso é muito legal, tá? Um jogador, assim, eu acho uma grande responsabilidade, sou muito sincero, sou muito coerente. A camisa 10 do Vasco da Gama é uma camisa muito grande, é uma camisa pesada de fato, e o Rojas é um jogador jovem. O Rojas é um jogador que, se eu não me engano, tem 23 anos de idade, né? Vou até pesquisar direitinho aqui a idade do Rojas, para não me equivocar e falar nenhuma besteira, né? Johan Rojas, vamos lá. Tem exatamente 23 anos de idade, jovem, jogador que nunca vestiu a camisa 10 em nenhum clube, nenhum outro clube, nem no Monterrey do México, nem no Necaxa do México, nem no clube que jogou na Colômbia, colombiano é o Rojas. Então é um jogador que é jovem, cara. E a 10 do Vasco é pesada, gente. A 10 hoje do Vasco da Gama é uma camisa que leva nas suas costas ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Dinamite. Então tem um peso, tem uma responsabilidade. O Rojas, ele olhou para essa 10 vaga e se sentiu confortável em vestir. E a informação é que ele pediu, né, aos profissionais que trabalham no CT Moacir Barbosa para utilizar esse número. Confio nos profissionais que trabalham no Vasco. E entendo e espero, tá? Que o Rojas, ele consiga ir bem com a camisa 10. Entendo e espero também que os profissionais do Vasco da Gama, eles sabem o que estão fazendo. Os profissionais do Vasco, o departamento de futebol do Vasco, são profissionais sérios. Se eles deram a camisa 10 para o Rojas, é porque eles sabem o que eles estão fazendo. O Rojas é um bom jogador, é um atleta assim com uma perspectiva de crescimento absurda. É um jogador que tem muita coisa para se desenvolver, tem muito talento e eu acho que o torcedor vascaíno já viu isso. O Rojas já deixou isso muito bem claro nas atuações que teve, mas ainda é cru. Jogador que precisa evoluir e precisa, sem dúvida nenhuma, do apoio do torcedor vascaíno. É um atleta que é como é o futebol, né? É um jogador que não é criado do Vasco, é um jogador que chegou há 2 meses, mas é um atleta que a torcida do Vasco já se identificou, que a torcida do Vasco já abraçou. Podemos até chamar de um príncipe do Vasco da Gama, né? Então cabe ao Rojas mostrar serviço agora, porque é uma responsabilidade grande aí que o Vasco da Gama coloca nas mãos do meia colombiano. Quinta-feira contra o Palmeiras, Rojas já estará com a camisa 10, tá? Surpresa aí, né? Acho que ninguém esperava que Rojas viesse a ser o novo camisa 10 do Vasco da Gama. O Vasco, pelo menos nessa janela de transferências, não irá contratar nenhum jogador para ser o 10. Um nome pesado, né? Para chegar ao elenco. Gostou do Rojas sendo 10 do Vasco? Deixa a sua opinião nos comentários. O Vasco pode até trazer um meia, tá, amigo torcedor Cruz Maltino. Renato Portaluppi, como eu trouxe aqui alguns minutos atrás para você, ele entende que há carências no Vasco da Gama. Renato Portaluppi entende que o Vasco precisa contratar jogadores ainda no mercado da bola, que o elenco de fato ainda não está fechado. Inclusive a diretoria Cruz Maltino e o Renato já conversam nesse sentido, na busca por reforços no mercado da bola. Até alguns nomes já foram sugeridos
a diretoria para reforçar a posição, de acordo aí com o amigo Bruno Andrade. Então o Renato já sugeriu alguns nomes. O departamento de scout do Vasco da Gama já tem os nomes que Renato Gaúcho entende ser bons jogadores para fechar esse elenco do Vasco. Uma das posições hoje que o Vasco trata com maior prioridade é a posição de volante. O Vasco tem poucos atletas sim nessa posição. Estamos falando, né, de o Vasco da Gama que tem Thiago Mendes e Calma Barros, sendo a dupla de volante titular. Além desses dois tem Hugo Moura, tem também, amigo torcedor vascaíno, além, né, do Hugo Moura, o Jair, que está em recuperação. Tem também o Matheus Carvalho, que está em recuperação de uma lesão. E o JP, que é muito mais um 10 do que de fato um volante. Então o Vasco da Gama precisa ir ao mercado à procura desse jogador. Renato Portaluppi já fez esse pedido à diretoria Cruz Maltina e o Vasco está de olho. Alguns nomes surgem na mesa, uns falam de Léo Naldi, outros falam de Wallace, mas ainda não há nenhum nome específico que a diretoria Cruz Maltina iniciou contatos e principalmente iniciou negociações. Algo muito ainda informal, papo de CT, papo de diretoria, né, conversas informais, nomes na mesa, mas nenhuma negociação ainda aconteceu. O certo, amigo torcedor Cruz Maltino, é o Vasco da Gama está à procura de reforço. O Vasco se coloca novamente no mercado da bola e tem até o próximo dia 27 de março para fechar com reforço nessa janela de transferências. Bom nome, boa situação, né? Qual você acha que seriam bons nomes para fechar aí com o nosso Cruz Maltino? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa sua sexta-feira. E já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando com a sua presença e participação. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.